Olá, eu sou Analice Schneider Rosa, consultora contábil nas áreas trabalhista e previdenciária. Oi, eu sou Amanda Rosa de Souza, consultora jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária. Nessa edição do ITC News em Debate, abordaremos sobre a possibilidade da dispensa de empregados por meios telemáticos, como o e-mail e o WhatsApp. Amanda, sabemos que estamos vivendo novos tempos e, nesses novos tempos, estar informados passou a ser item básico de sobrevivência, não é mesmo? Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos dos meios telemáticos para nos comunicarmos, seja na nossa vida profissional ou ainda na nossa vida pessoal, porque esse período de pandemia, essa necessidade realmente de isolamento mudou essa nossa realidade. Verdade, Analice. Trazendo para o lado profissional, com a pandemia e as medidas de isolamento social causadas pelo Covid-19, os meios de comunicação entre empregado e empregador mudaram, né? Então, normalmente agora o empregado, quando ele pode exercer suas atividades em home office, ele não tem mais aquele contato pessoal com o empregador e o contato passou a ser por e-mail, por WhatsApp, as comunicações profissionais passaram a ser utilizados os meios telemáticos. Isso mesmo. E com isso vem o tema do nosso debate de hoje, não é mesmo? Que seria: é possível dispensar o empregado por meio do WhatsApp? Sabe, Amanda, o artigo 487 da CLT, quando ele fala do aviso prévio, ele traz que teria a necessidade de ser por escrito. Então, ocorre da seguinte forma: a parte que não pretende mais manter o vínculo, ela notifica a outra parte e as duas assinam um documento. Só que quando eu faço essa notificação pelo WhatsApp, não tem as mesmas formalidades, porque apesar de eu fazer por escrito, por meio de mensagem, as partes empregado e empregador acabam não assinando, nenhum documento. Exatamente, e elas ficam até impossibilitadas de assinar, como aqueles empregados que estão em home office, eles não mais comparecem na empresa, né? Então fica impossibilitado ali de assinar o documento, de cumprir todas as formalidades que a gente está acostumado, porque a CLT é de 1943 e nunca foi atualizada essa questão, né? Então a gente está acostumado com um modelo e de uma hora para outra não foi mais possível seguir essas regras. Mas, Analice, a Justiça do Trabalho, ela vê com bons olhos essa alteração do meio de comunicação, por exemplo, o aviso prévio dado pelo WhatsApp? Olha, Amanda, já existem várias decisões na Justiça do Trabalho no sentido de reconhecer a validade dessa comunicação pelo WhatsApp. Contudo, o que os especialistas orientam? Orientam que realmente precisa seguir certas regras para eu poder fazer esse tipo de notificação e ela ser válida. Então, vamos trazer aqui alguns exemplos que vêm falar um pouco desse assunto. E o primeiro exemplo que eu trago é o caso que aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais, que foi o caso de um empregado que entrou na justiça pedindo danos morais pelo fato da comunicação ter sido feita pelo WhatsApp. Quando o juiz decidiu pela sentença, ele, na verdade, reconheceu o pagamento de verbas rescisórias, até porque nesse pedido ele também reclamou verbas rescisórias que a empresa não tinha efetuado o pagamento. Então, o juiz realmente concedeu essa parte. Também pediu que a empresa fizesse a formalização dos documentos, que ela não tinha cumprido a legislação, mas não deu os danos morais que ele pediu, até porque nisso a gente consegue verificar que a juíza ela não descaracterizou a comunicação pelo WhatsApp, ela considerou como válida pelo fato de não ter dado essa indenização para o empregado. Interessante, Analice. Eu também vi o caso de uma coordenadora pedagógica que foi dispensada pelo WhatsApp. E ela entrou na Justiça do Trabalho questionando isso, pedindo para alterar a data de dispensa dela, considerando que o aviso pelo WhatsApp não seria válido, e também pediu a conversão da dispensa em rescisão indireta, que é aquela justa causa do empregador, né? Quando o empregador tem culpa na extinção do contrato e aí o empregado aplica uma justa causa, que é a rescisão indireta. Nesse caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo e o juiz titular, ambos decidiram que a dispensa foi válida. Que a comunicação de dispensa foi válida porque o empregado e o empregador já tinham uma comunicação pelo WhatsApp. Já existia ali a questão do trabalho remoto,
essa dispensa foi considerada válida porque o WhatsApp seria uma ferramenta valiosa, uma ferramenta já costumeiramente utilizada por essas partes, e também indeferiu a questão da rescisão indireta. Então, manteve a dispensa dela naquela data, que foi feito o aviso pelo WhatsApp, e manteve ali a dispensa sem justa causa, sem a questão da rescisão indireta. Certo. Então, assim, ó, além desses, Amanda, existem inúmeras outras decisões, inclusive com sentido diferente, né? Vamos trazer um caso agora que, inclusive, gerou muita polêmica, muito comentário, que é o caso de uma empregada doméstica. Ela, na verdade, foi notificada da sua demissão pelo WhatsApp, só que na mensagem o empregador simplesmente falou: "Bom dia, você está demitida. Entregue as chaves da minha casa e o cartão e em breve entrarei em contato para assinar os documentos da rescisão." Quando eu li sobre isso, eu me senti, sabe, naquele programa O Aprendiz, não sei se você recorda, onde o apresentador apontava para a pessoa e dizia: "Ah, você está demitida." Então, me senti no lugar daquelas pessoas, né, recebendo esse tipo de mensagem. Mas, brincadeiras à parte, a empregada doméstica entrou na justiça. Mas quem não entraria, não é verdade? Então, ela reclamou a descaracterização, ela questionou a forma como ele notificou ela. Então, o que a gente extrai disso? Que, na verdade, eu tenho que tomar cuidado também com a forma que eu vou comunicar, para ter um mínimo de compreensão com a pessoa, um mínimo, né, de respeito que se exige ali entre empregado e empregador, não é verdade? É verdade. Nesse caso que eu também acompanhei, inclusive foi deferida indenização por danos morais a essa empregada, né? Pela forma que o empregador realmente comunicou essa dispensa. O empregador, inclusive, tentou o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa mais alta corte, né, da Justiça do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento de que essa situação gerou ali realmente o dano moral para a empregada e que o empregador não poderia agir dessa forma. Então, Amanda, em resumo, o que a gente consegue entender? Que a notificação da dispensa do trabalhador pelo WhatsApp, ela pode ocorrer desde que empregado e empregador já utilizem essa forma de comunicação durante o vínculo. E ainda, vê se você não concorda comigo. Receber uma simples mensagem dizendo: "Ah, você está demitido", é complicado, ninguém ia querer dessa forma. Então, que haja ali o mínimo de cordialidade, de respeito, né, entre empresa e empregado, não é verdade? Concordo plenamente contigo, Annalice. E vocês, estão gostando do conteúdo? Então deixa seu like, nos siga nas redes sociais e acompanhe nossos outros posts. Mas, Annalice, sabe outro detalhe que tem que ser observado, que é o entendimento de alguns advogados sobre esse assunto? Não, conta aí pra gente. É que o empregador, além de ele usar a questão ali do respeito e da cordialidade ao comunicar a dispensa pelo WhatsApp, ele tem que também cumprir alguns outros requisitos previstos na CLT quando dá dispensa. Por exemplo, não basta que o empregador apenas envie a mensagem ou um áudio ou um e-mail para o empregado comunicando ali, como a gente já falou, que ele está dispensado. É necessário que a comunicação flua de uma flua, né? E que qualquer dúvida que o empregado tenha seja esclarecida naquele momento. Então, a título de exemplo, a gente aconselha que o empregador já comunique na hora do aviso da dispensa, se o aviso prévio vai ser trabalhado, vai ser indenizado, ali local e data para fazer exame demissional, por exemplo, exame demissional, e também a questão do pagamento das verbas rescisórias. Perfeito, Amanda. E nesse caso, né, uma dica de ouro, uma recomendação é que, como é um assunto muito delicado, que é a dispensa do empregado, que na verdade o empregador ele solicite, né, uma reunião por webconferência com esse empregado, até para tratar sobre esse assunto. Pelo fato realmente do respeito, né, o olho no olho nesse momento, ele é muito importante, até pela consideração que o empregador precisa ter com o empregado pelo período que o empregado prestou serviço na empresa. Concordo contigo, Annalice, até porque, além de empregados e empregadores nessa relação, nós somos seres humanos com sentimento. E a gente tem uma relação, um vínculo ali com o nosso empregador, com nossos colegas de trabalho, e isso deve ser observado também na hora da dispensa, né? Também vale lembrar que o empregador, ao exercer o poder de direção previsto no artigo 2º da CLT, ele realmente tem a faculdade de dispensar o empregado quando ele bem entender. Só que ele tem que cumprir com as regras ali da CLT da relação contratual, né? Afinal, a boa-fé que rege a contratualidade, o contrato de trabalho, ela tem que estar presente no início, no decorrer e no fim da relação de emprego.
Isso é verdade. E ainda podemos citar aqui também a Constituição Federal, que traz lá no artigo 1º, né, inciso 3º, sobre o princípio fundamental da dignidade humana. Então, com base nisso, a gente consegue verificar que esse poder ele não é absoluto. E ainda, a norma constitucional, quando ela trata sobre os princípios fundamentais, ela expressamente preceitua no artigo 5º, inciso 10º, que, na verdade, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. Nesse caso, podendo, inclusive, ser devido indenização por danos materiais ou morais se elas forem violadas. Também é importante a gente frisar, Annalise, que o contrato de trabalho pode ser formalizado de forma verbal. O empregado e o empregador podem fazer verbalmente o início da relação de emprego. Pensando por esse lado, não seria viável, não seria equilibrado, digamos assim, que se exigisse uma formalidade extrema para fazer a rescisão do contrato de trabalho. Então a gente pode entender que, respeitada a dignidade do trabalhador e a intimidade dele, não tem óbice em tese para que haja a dispensa pelo WhatsApp. Isso é verdade. E como nós já falamos aqui nesse debate, o judiciário trabalhista ele já foi provocado no sentido a se posicionar a respeito da dispensa do trabalhador pelo WhatsApp. E o entendimento nesse sentido é que a comunicação ela precisa realmente respeitar a condição humana do trabalhador e também não pode afrontar as normas jurídicas fundamentais. É isso mesmo, Annalise. E mesmo o Judiciário Trabalhista se posicionando, a gente tem que o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa mais alta corte trabalhista, ainda não emitiu nenhum juízo de valor sobre a mudança na forma de comunicação e sobre a dispensa pelo WhatsApp. Então a gente tem que ficar atento, porque a eventual diretriz provavelmente vai ser ainda dita pelo TST. Nem fala. Então, na verdade, a gente vai escutar ainda muito sobre esse assunto, não é verdade? Porque muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Ainda teremos novidades. Mas vamos encerrando por aqui esse debate. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo programa. Tchau! Tchau!